Uma jovem desesperada invade a mansão de um milionário em busca de comida para salvar sua irmã. Mas o que começa como um ato de necessidade desencadeia um vínculo inesperado que mudará suas vidas para sempre. Quais segredos do passado irão uni-los em um lutar pela redenção? Ana desliza silenciosamente pelas sombras, sentindo o frio que lhe penetra até aos ossos. Seus pés descalços mal fazem barulho no chão, molhado enquanto ela se aproxima da imponente mansão. As luzes internas brilham como uma zombaria de sua dolorosa realidade. Naquela noite, seu desespero superou seu medo. Lúcia a esperava com fome e Ana não podia voltar sem nada. Com as mãos trêmulas, ele consegue forçar a entreaberta de uma janela lateral. A cozinha que encontra ao entrar é enorme, luminosa e cheia de aromas desconhecidos. Bancadas de mármore e eletrodomésticos brilhantes fazem você se sentir como se tivesse entrado em outro mundo. Mas não há tempo para admirar nada. Rapidamente, ele começa a procurar algo para levar consigo. Encontre um pedaço de pão, algumas frutas e uma garrafa de água. No entanto, um som atrás dela a congela. "O que você pensa que está fazendo aqui?" Uma voz firme e séria ecoa na cozinha. Ana se vira lentamente com o coração batendo forte. Na frente dela está um homem alto e bem vestido com uma expressão de descrença e raiva no rosto. É Vitor, o dono da mansão. Ana dá um passo para trás, apertando a comida contra o peito como se isso fosse protegê-la. "Me desculpe, eu não queria roubar. Por favor, não chame a polícia." Ele implora com a voz embargada. Seu olhar abaixado mostra mais medo do que desafio. "Só preciso de comida para minha irmã. Ela está doente." Victor olha para ela com frieza, avaliando sua aparência. Suas roupas estão gastas, seu rosto pálido e suas mãos trêmulas falam de dias sem descanso. Mas seu tom permanece duro. "Sua irmã? E você acha que invadir minha casa no meio da noite é a solução?" Ele pergunta com a testa franzida. "Não tive outra opção." Ana responde rapidamente, com a voz trêmula. Seus olhos se enchem de lágrimas. "Ela... Lúcia está me esperando. Não posso voltar de mãos vazias." Vitor permanece em silêncio, os olhos fixos em Ana. A desconfiança e a confusão lutam dentro dele. Por fim, ele quebra o silêncio com um tom autoritário. "Se você está falando a verdade, me leve com ela. Eu quero ver isso por mim mesmo." "Que..." Ana dá um passo para trás, surpresa. "Se você não me levar agora, chamo a polícia", declara, apontando para a janela aberta. Sem outra opção, Ana balança a cabeça lentamente. Com o coração pesado e o medo batendo no peito, ela o guia em direção à saída. Victor a segue com um misto de curiosidade e desdém. Lá fora, a noite parece mais escura e fria do que nunca. O caminho até onde Lúcia espera é silencioso, repleto de uma tensão que nenhum dos dois consegue ignorar. Ana caminha rapidamente, guiada pela urgência, enquanto Vitor tenta entender por que não a impediu imediatamente. Ambas avançam rumo ao desconhecido, deixando para trás o calor da mansão e entrando num mundo que, sob a luz fraca da lua, parece tão implacável quanto a vida que Ana e Lúcia suportaram até agora. Victor caminha atrás de Ana com passos firmes, sem tirar os olhos da pequena figura que o guia. Sua mente é um turbilhão de perguntas. Por que você não chamou a polícia imediatamente? O que o levou a seguir esta jovem desconhecida no meio da noite? Algo na fragilidade da voz dela o desarmou, embora ele não admitisse. Eles voltam para a cozinha da mansão. Ana, com o corpo tenso e o olhar fixo no chão, coloca cuidadosamente a comida na mesa. O silêncio entre eles é pesado, até que Victor finalmente o quebra. "Fala, diga-me quem você é e por que está realmente aqui", ele exige, cruzando os braços. Ana respira fundo, sentindo que suas palavras são a última chance de evitar o pior. "Meu nome é Ana, tenho 17 anos. Minha irmã Lúcia e eu estamos sozinhas desde que minha mãe morreu, há quase um ano", diz ela, com a voz trêmula, mas determinada. Ela sempre trabalhou duro, mas depois que foi demitida, nunca mais foi a mesma. "Perdemos tudo." Victor a observa, tentando encontrar vestígios de mentira em sua história, mas encontra apenas tristeza em seus olhos. Ana continua, incapaz de parar agora. "Desde então temos vivido como podemos. Lúcia é pequena
Tem apenas 7 anos e agora está muito doente. Não posso comprar comida ou remédios para ele. Por isso vim aqui. Não sei mais o que fazer. O rosto de Victor permanece impassível, mas algo dentro dele se agita. Ele não consegue deixar de notar o contraste entre o desespero de Ana e o luxo em que vive. Um silêncio constrangedor se instala na sala novamente. Ana não ousa olhar para ele. Finalmente, Victor suspira, passando a mão pelos cabelos. "Onde está sua irmã?" ele pergunta, seu tom menos severo. Ana olha surpresa. Ele demora um momento antes de responder, como se não acreditasse no que acabou de ouvir. "Num prédio abandonado, a algumas quadras daqui", ele murmura. Victor franze a testa. A ideia de uma menina vivendo nessas condições a deixa desconfortável e não pode ignorá-la. "Vou levar você de volta para ela", diz ele apontando para a porta. "Quê?" Ana olha para ele com os olhos arregalados. "Por quê?" "Quero ver por mim mesmo se o que você diz é verdade", responde Victor em tom firme. "Se você estiver mentindo, não terá outra chance." Ana assente, sentindo um misto de alívio e medo. Sem outra palavra, ela o guia em direção à saída. No frio da noite, os dois avançam em direção ao local onde Lúcia espera. Enquanto caminham, Victor não consegue deixar de se perguntar se está cometendo um erro ao se envolver nisso. Mas algo nele sabe que não pode voltar atrás agora. A caminhada até o refúgio de Lúcia decorre num silêncio tenso. Ana caminha com passos rápidos, sentindo a urgência de chegar, enquanto Victor a segue com a mesma firmeza que demonstrou desde o início. A cidade parece mais hostil sob o luar fraco. Os becos escuros e os edifícios abandonados formam uma paisagem desolada que contrasta ainda mais com a elegância da mansão que acabaram de deixar. Finalmente chegam ao seu destino. Um prédio em ruínas com janelas quebradas e pichações nas paredes. O cheiro de umidade e mofo preenche o ar. Victor para por um momento, olhando incrédulo para a ruína que Ana aponta. "É aqui que eles moram", diz ela com a voz quase inaudível. Evite olhar para ele, ciente do que ele pode estar pensando. Victor não responde. Sua expressão endurece enquanto ele segue Ana para dentro. O som de seus passos ecoa pelos corredores vazios e a escuridão faz com que cada canto pareça ainda mais sombrio. Ana move-se com familiaridade, como se aqueles corredores escuros fossem um mapa que ela memorizou ao longo do tempo. Eles chegam a uma pequena sala no segundo andar. O espaço está repleto de colchões velhos, cobertores desgastados e poucos pertences. No canto, uma garota magra e pálida dorme enrolada sob um cobertor rasgado. Ana se aproxima rapidamente, ajoelhando-se ao lado dela. "Lúcia, estou aqui", ele sussurra, acariciando suavemente os cabelos da irmã. Victor observa a cena em silêncio, com o olhar fixo na garota. Há algo em sua extrema magreza e na cor acinzentada de sua pele que faz seu estômago revirar. É claro que ela está doente, talvez mais do que Ana deixou transparecer. "É pior do que eu pensava", murmura Victor, sem perceber que havia falado em voz alta. Ana o escuta e acena com a cabeça, com expressão preocupada. "Está assim há dias. Não sei o que fazer", ele diz com a voz embargada enquanto abraça a irmã com força. Victor sente uma pontada de culpa, embora não consiga identificar o porquê. Seu olhar examina a sala novamente. Ele nunca viu uma pobreza tão devastadora de perto e algo dentro dele começa a rachar. "Este não é lugar para uma menina doente", ela finalmente declara, com um tom mais suave do que o normal. Ana olha para ele com esperança e medo ao mesmo tempo. "O que você quer dizer?", pergunta ele sem ousar terminar a frase. Victor suspira profundamente. Ele sabe que o que vai dizer mudará tudo, mas a imagem de Lúcia, tão frágil e vulnerável, não lhe deixa escolha. "Vou levá-los para minha casa, pelo menos por enquanto. Sua irmã precisa de um médico e ela não vai melhorar aqui", afirma ele, com uma determinação que surpreende até a si mesmo. Ana pisca, incapaz de processar o que acabou de ouvir. Ele quer duvidar, mas a sinceridade na voz de Victor lhe dá um vislumbre de esperança. "Você realmente faria isso por nós?", ela pergunta incrédula. Victor assente, evitando o olhar dela. "Não sei porquê, mas sim. Eu não posso deixar uma garota morrer neste lugar", responder. Ana sente lágrimas brotando em seus olhos,
Mas desta vez não são de desespero, mas de um alívio que há muito não sentia. Sem mais palavras, Victor pega Lúcia nos braços, surpreso com a leveza dela. Enquanto ele a conduz para fora do prédio, Ana o segue, com o coração dividido entre o medo da confiança e a esperança de que talvez sua sorte esteja finalmente mudando. O amanhecer começa a iluminar a mansão quando Victor entra carregando Lúcia com Ana logo atrás. A mansão, com sua grandiosidade e luxo, parece outro mundo em comparação com o lugar que acabaram de deixar. Ana observa tudo ao seu redor com cautela, enquanto Lúcia permanece dormindo, exausta e fraca nos braços de Victor. A chegada das duas meninas não passa despercebida. A governanta, Clara, os encontra no corredor com uma expressão confusa que rapidamente se transforma em desaprovação. Senhor Victor, o que isso significa? Ele pergunta, cruzando os braços. Chame um médico, ele responde, ignorando o tom de Clara. Esta menina está doente e precisa de atenção imediata. Clara parece querer protestar, mas o olhar firme de Victor a silencia. Sem dizer mais nada, ele sai para fazer o que lhe foi pedido. Enquanto isso, Victor leva Lúcia para um dos quartos de hóspedes e a coloca na cama. Ana fica perto da porta, observando nervosamente. Ela vai ficar bem aqui, diz Victor, sem tirar os olhos da garota. Mas preciso que você confie em mim e siga as regras desta casa. Isto não será fácil. Ana assente rapidamente, sentindo um misto de gratidão e ansiedade. Ela não sabe o que esperar deste homem, que até poucas horas atrás parecia ser apenas mais uma figura distante e inatingível. Com o passar dos dias, a presença de Ana e Lúcia começa a alterar a rotina da mansão. Os funcionários, acostumados a um ambiente rígido e controlado, olham com desconfiança para as duas meninas. Clara, em particular, está cética. Embora obedeça às ordens de Victor, ele não consegue evitar de lançar olhares de desaprovação para Ana toda vez que a vê. Por sua vez, Ana faz de tudo para ficar fora do caminho. Ele passa a maior parte do tempo cuidando de Lúcia, que começa a melhorar graças aos cuidados do médico que Victor contratou. No entanto, ela não consegue evitar de se sentir uma intrusa. A opulência da mansão e a frieza de alguns funcionários fazem com que ele se sinta constantemente deslocado. Victor observa tudo isso à distância. Embora não admita, a presença de Ana e Lúcia começa a afetá-lo de uma forma que ele não esperava. A mansão, que ele sempre considerou um refúgio, agora parece grande e vazia. A risada suave de Lúcia ao começar a recuperar as forças preenche os espaços de uma forma que nunca experimentei antes. Uma tarde, Victor encontra Ana na cozinha, limpando depois de ter feito chá para Lúcia. A jovem para ao vê-lo e baixa o olhar, como se esperasse uma censura. Como está a sua irmã? Victor pergunta, sua voz mais gentil do que pretendia. Melhor, graças a você, Ana responde, hesitante. Então ela olha diretamente para ele, corajosamente. Eu sei que não é fácil nos ter aqui, mas realmente, obrigado. Victor assente, desconfortável com a gratidão, mas não diz mais nada. Ele sai da cozinha, deixando Ana entregue aos seus pensamentos. Para ambos, estas pequenas interações são um lembrete de que as suas vidas mudaram de uma forma que nenhum deles previu. À medida que a nova rotina começa a se instalar, Ana e Victor sentem que algo mais profundo está acontecendo. Uma conexão inesperada começa a se formar, embora nenhum dos dois esteja pronto para admitir isso ainda. Uma tarde, enquanto Lúcia dorme no seu quarto, Ana vagueia pelos corredores da mansão. A curiosidade a leva a explorar o lugar que agora se tornou, ainda que temporariamente, seu lar. Cada canto exala luxo, desde as pinturas nas paredes até mesmo os móveis antigos e perfeitamente polidos. No entanto, há algo na casa que parece estranhamente familiar. Ao chegar à ala poente, encontra uma sala decorada com fotografias e recordações. Algumas imagens mostram uma mulher que Ana reconhece imediatamente. Seu coração para por um momento quando ele se aproxima de uma das fotos. É a mãe dele, bem mais nova, vestida com uniforme de serviço. Ele está ao lado de outros funcionários, todos sorrindo. Uma torrente de emoções inunda Ana. Ela se lembra das histórias da mãe sobre um emprego que teve em uma casa elegante, mas que terminou abruptamente. Sua demissão foi o início do declínio de sua família. Victor entra na sala e a encontra olhando a fotografia.
Vendo a expressão dele, você sabe que algo não está certo. O que está acontecendo? Ele pergunta, seu tom sério, mas sem hostilidade. Ana olha para ele com os olhos cheios de uma mistura de dor e reprovação. Minha mãe trabalhava aqui, diz ele com a voz trêmula, apontando para a foto. Ele sempre falava sobre esta casa. Ela disse que foi despedida e nunca percebi por quê. Tudo mudou depois disso. Perdemos nossa casa e nunca mais foi a mesma. Victor franze a testa tentando lembrar. Sua mente examina os anos que você passou isolado em sua própria vida, delegando decisões e confiando em seus funcionários para cuidar dos assuntos cotidianos. Sua mãe? Ele pergunta como se precisasse confirmar por si mesmo. Sim, o nome dela era Beatriz, responde Ana, com a voz cheia de emoções contidas. Ela sempre fez o melhor que pôde por nós, mas você a expulsou, e isso a destruiu. Victor sente uma pontada de culpa. Beatriz. O nome finalmente traz vagas lembranças de um funcionário que havia trabalhado na mansão anos antes. Não se lembrava dos detalhes de sua demissão, mas sabia que naquele momento havia deixado tudo nas mãos de Clara, sua governanta. Eu não sabia, ele tenta explicar, mas suas palavras soam vazias até para ele. Você não sabia? Ana o interrompe, seu tom aumentando ligeiramente. Talvez ele não se importasse, mas suas decisões arruinaram nossas vidas. Victor não sabe como responder. Pela primeira vez, ele sente o peso das consequências da sua indiferença. Ele sempre viveu em sua bolha, longe da vida daqueles que trabalhavam para ele. Agora, ao ver Ana, ele entende que seu descuido teve um impacto mais profundo do que ele jamais imaginou. Sinto muito, ele finalmente diz, com uma sinceridade que raramente expressa. Ana o observa por um momento, tentando avaliar a autenticidade de suas palavras. Finalmente, ele assente, embora seu rosto ainda reflita a dor. Não sei se isso muda alguma coisa, mas eu tinha que dizer, ele murmura antes de sair da sala. Victor fica sozinho, olhando a foto de Beatriz. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sente forçado a refletir sobre seu passado. Ao olhar para a imagem, você entende que não pode mudar o que aconteceu, mas talvez ainda possa fazer algo para se redimir. Victor passa a noite em seu escritório, sem conseguir dormir. A revelação de Ana sobre sua mãe o deixou inquieto. Ao revisar documentos e arquivos antigos, ele encontra referências a Beatriz. Sua demissão foi decidida por Clara, sob a justificativa de reduzir custos e manter a eficiência. Mas agora, essas palavras soam vazias. Desculpas para justificar uma ação que nunca deveria ter sido permitida. Pela primeira vez, Victor enfrenta algo que sempre evitou: a possibilidade de que seu sucesso e conforto tenham sido construídos com base em decisões que causaram sofrimento a outros. Sua consciência, que permaneceu adormecida durante anos, começa a despertar fortemente. Na manhã seguinte, encontra Ana na sala ao lado de Lúcia, que já está recuperada o suficiente para brincar com algumas bonequinhas que Clara lhe deu com relutância. A risada da garota enche a sala, mas Victor não consegue evitar de se sentir deslocado. Ana, preciso falar com você, diz ele, interrompendo o momento. Ana olha para ele surpresa, mas acena com a cabeça e o segue até seu escritório. Ela se senta em frente a ele com expressão cautelosa. Revisei tudo sobre o que aconteceu com sua mãe, começa Victor em tom sério, mas cheio de sinceridade. O que fizeram com ele foi injusto e, embora não tenha sido uma decisão direta minha, aceito minha responsabilidade. Nunca me preocupei em entender as consequências do que estava acontecendo nesta casa, e me arrependo profundamente. Ana o observa em silêncio, tentando processar suas palavras. Embora o seu pedido de desculpas não apague o sofrimento que experimentaram, há algo no seu tom que parece genuíno. E agora? Ela pergunta, cruzando os braços. Ele apenas pede desculpas e pronto? Victor inclina a cabeça, reconhecendo a validade da pergunta dela. Não. Quero fazer algo a respeito. Não só para você e para a Lúcia, mas também para outras pessoas que possam estar passando pela mesma coisa. Consultei alguns advogados para saber como posso ajudá-los legalmente e estou considerando grandes mudanças em minha vida. Ana olha para ele cética, mas com uma centelha de esperança.
Que tipo de mudanças? Ele pergunta, com um misto de curiosidade e cautela. Victor respira fundo antes de responder. Quero usar parte da minha fortuna para sustentar crianças e famílias em situações como a sua. Mas isso não é suficiente. Também quero ter certeza de que você e Lúcia tenham um lugar seguro para ficar, onde possam começar de novo. As palavras de Victor impactaram profundamente Ana. Por muito tempo, ela viu os ricos como figuras inatingíveis e egoístas. Porém, agora ela tinha diante dela um homem que parecia realmente disposto a mudar. Não sei o que dizer, ele finalmente murmura. Você não precisa dizer nada agora, responde Victor, levantando-se da cadeira. Só quero que você saiba que não vou desistir disso. De novo, não. Ana assente lentamente. Embora ainda haja muitas dúvidas em sua mente, ele começa a acreditar que talvez, apenas talvez, as coisas possam ser diferentes desta vez. Enquanto Ana volta para Lúcia, Victor fica sozinho em seu escritório. Pela primeira vez em anos, ele sente que está seguindo um caminho diferente, que poderia lhe dar um propósito além dos muros de sua mansão. A notícia de que Victor havia recebido 2 garotas desconhecidas em sua mansão logo chegou aos seus círculos sociais e profissionais. Embora não tenha divulgado detalhes, os rumores se espalharam rapidamente, alimentados pela curiosidade e pela desaprovação. Na manhã seguinte a um jantar com amigos próximos, Victor recebeu suas primeiras ligações. Você está louco, Victor? Perguntou um de seus parceiros de negócios, com a voz cheia de descrença. O que você está fazendo com 2 órfãos em sua casa? As pessoas estão conversando, isso não é bom para os negócios. Victor, sentado em seu escritório com o telefone na mão, cerrou a mandíbula. Estou ajudando 2 meninas que precisam. Ele respondeu friamente. Eu não sabia que isso era algo tão incompreensível. Não é incompreensível, é imprudente. Você está colocando sua reputação em risco. Pense nos seus investimentos, na imagem das suas empresas. Isso pode custar-lhe clientes importantes. Victor desligou sem se despedir, cansado dos mesmos avisos vazios. As ligações e mensagens continuaram ao longo do dia. Amigos, parceiros e conhecidos insistiam todos na mesma coisa: ficar longe de Ana e Lúcia para proteger o nome delas. Até Clara, que sempre foi leal, deu-lhe um aviso discreto. Senhor Victor, não quero ser desrespeitoso, mas o seu ambiente não está preparado para isso. Meninas não pertencem a este mundo e você pode se machucar. Victor permaneceu em silêncio, refletindo. Ele passou a vida inteira rodeado de pessoas como aquelas que agora o criticavam e pela primeira vez viu claramente quão superficiais eram seus relacionamentos. Mas ele também sabia que o custo de enfrentá-los seria elevado. Naquela noite, enquanto jantava com Ana e Lúcia na cozinha, novo hábito que ela adotou para deixá-las mais confortáveis, Ana notou sua expressão sombria. Está tudo bem? Ele perguntou, olhando para seu prato. Victor ergueu os olhos, surpreso com a pergunta. Por um momento, ele pensou em esconder o que estava acontecendo, mas decidiu que Ana merecia a verdade. Nem todo mundo concorda que eu os trouxe aqui, admitiu, com um sorriso cansado. Algumas pessoas acreditam que isso é um erro. Ana pousou a colher no prato, com o rosto endurecido. Se você quiser que a gente vá embora, eu entenderei, disse ele com uma firmeza que escondia o medo que sentia. Victor balançou a cabeça imediatamente. Não vou recuar. O que estou fazendo é a coisa certa. E se eles não gostam, isso é problema deles, não meu. Ana observou-o por um momento, tentando avaliar a sinceridade de suas palavras. Finalmente ele assentiu, embora sua expressão permanecesse séria. Naquela mesma noite, Victor tomou uma decisão. Ele subiu para o escritório, acendeu a luminária da mesa e começou a escrever uma série de e-mails. Nelas, ele explicava claramente sua posição. Estava empenhado em ajudar Ana e Lúcia e não permitiria que ninguém o intimidasse para mudar sua decisão. Ele finalizou as mensagens com uma frase que ressoou em sua mente por horas. A verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no que fazemos com ele. No dia seguinte, algumas respostas vieram rapidamente. Alguns parceiros confirmaram que continuariam a trabalhar com ele, embora com relutância. Outros, porém, romperam relacionamentos imediatamente. Victor sabia que este era apenas o começo de uma batalha maior.
mas estava preparado. Enquanto isso, em algum canto da mansão, Ana ouviu Lúcia rir enquanto brincava com os bonecos que Vitor havia lhe dado. Aquele som, puro e cheio de vida, lembrou-lhe que talvez estivessem começando a encontrar algo que nunca tinham tido antes. Um lugar para chamar de lar. Vitor caminhou pelo jardim da mansão, imerso em pensamentos. A pressão social e o rompimento com alguns de seus parceiros o afetaram mais do que ele esperava. Porém, cada vez que via Ana cuidando de Lúcia, ou ouvia a risada da menina ecoando pelos corredores, ela sabia que estava no caminho certo. Naquela tarde, um encontro mudou o rumo de suas reflexões. Enquanto lia em seu escritório, recebeu a visita de um representante de uma organização social local. Era uma mulher de meia idade, chamada Helena, que ouviu falar da situação dele e quis lhe oferecer ajuda. Senhor Victor, há anos trabalho com crianças em situações vulneráveis, disse Helena com uma voz calma, mas firme. Sei que a sua decisão de acolher a Ana e a Lúcia não é fácil, mas o que você está fazendo é importante. Não apenas para eles, mas para você mesmo. Victor a ouviu com atenção, intrigado pela paixão em suas palavras. Pensei em ajudá-los além do imediato, admitiu. Mas não tenho certeza de como fazer isso corretamente. Minha vida sempre girou em torno de negócios, não de atos de caridade. Helena sorriu compreensivamente. Não se trata apenas de caridade. Trata-se de criar um impacto duradouro. Você tem recursos para mudar não só a vida de Ana e Lúcia, mas também de outras crianças em situações semelhantes. Poderia fazer a diferença, não como um ato de compensação, mas como um compromisso real. Essas palavras ressoaram profundamente em Victor. Durante dias, ele lutou contra um sentimento de culpa e responsabilidade. Mas agora viu uma oportunidade de transformar essas emoções em algo concreto. Naquela mesma noite, Victor ligou para seu advogado e seu contador. Juntos, discutiram a possibilidade de criar um fundo para apoiar crianças vulneráveis. A ideia era usar parte de sua fortuna para criar um projeto que desse abrigo, educação e recursos médicos a quem mais precisava. Quero que este fundo comece com a Ana e a Lúcia como primeiras beneficiárias, Victor declarou, seu tom firme e determinado. Mas não deveria parar por aí. Quero que cresça, alcance mais pessoas ao longo do tempo. O advogado, embora surpreso com a magnitude da ideia, assentiu. É uma iniciativa ambiciosa, mas podemos torná-la realidade. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões e planejamento. Victor se reuniu com Helena e sua equipe para definir o escopo do projeto. À medida que as ideias tomavam forma, sentia algo que não sentia há anos. Um propósito real. Enquanto isso, Ana observava tudo à distância. Embora ainda desconfiada por natureza, ela começava a acreditar que Victor estava realmente comprometido com a mudança, não apenas para ela e Lúcia, mas para um bem maior. Uma tarde, Victor reuniu Ana e Lúcia na sala principal. Lúcia, com as energias recuperadas, correu pela sala, enquanto Ana olhava para Victor com curiosidade. Quero que você saiba uma coisa, disse Victor, com um leve sorriso. O que começou como uma tentativa de ajudar vocês dois se transformou em algo maior. Este projeto não é só para você, mas para muitas outras pessoas que também precisam de uma oportunidade. Ana olhou para ele em silêncio, processando suas palavras. Finalmente ele assentiu. Obrigado, ele disse sinceramente, embora as palavras não parecessem suficientes para expressar o que ele sentia. Victor, pela primeira vez em anos, sentiu que estava fazendo algo que realmente importava. E embora soubesse que o caminho não seria fácil, estava disposto a segui-lo até o fim. Os raios de sol iluminavam a mansão enquanto Victor, vestido com um terno simples, mas elegante, revisava os últimos documentos com seu advogado. Esse dia marcaria uma mudança definitiva em sua vida. Ele havia decidido solicitar a guarda legal de Ana e Lúcia. Embora soubesse que o processo seria complicado, ele estava determinado a garantir que as meninas tivessem um lar estável e seguro. Ana, ao saber de suas intenções, inicialmente ficou incrédula. Você quer se tornar nosso tutor? Ele perguntou, sua voz cheia de surpresa e emoção contida. Victor assentiu com firmeza. Sim, acho que é a coisa certa a fazer. Quero que eles tenham uma vida melhor e não posso garantir isso
se não estiverem sob minha proteção legal. Ana não sabia o que responder. Ela passou tanto tempo desconfiando das intenções dos outros que esta demonstração de compromisso genuíno a deixou sem palavras. Mas dentro dele, algo começou a ceder. Pela primeira vez, ele sentiu que podia confiar plenamente em alguém. O processo jurídico não foi fácil. Vitor enfrentou inúmeros obstáculos burocráticos e questionamentos incisivos dos assistentes sociais responsáveis pelo caso. Alguns questionaram suas motivações, enquanto outros eram céticos quanto à sua capacidade de ser uma figura paterna. "Por que você quer a custódia dessas meninas?" perguntou-lhe uma assistente social durante uma das audiências. Vitor, sentado numa sala austera, mas imponente, respondeu sem hesitação: "Porque eles merecem coisa melhor. Não quero que continuem vivendo na incerteza. Estou disposto a assumir todas as responsabilidades necessárias para lhes dar o futuro que merecem." Suas palavras, cheias de sinceridade, começaram a mudar a percepção das pessoas ao seu redor. Até mesmo Ana, que assistia a algumas reuniões, começou a vê-lo sob uma nova luz. Depois de semanas de espera, finalmente chegou o dia da decisão. Ana e Lúcia estavam sentadas ao lado de Victor no tribunal quando o juiz proferiu a decisão. Depois de analisar todas as provas e depoimentos apresentados, este tribunal concede a guarda legal de Ana e Lúcia ao senhor Vitor Martim, declarou o juiz, batendo suavemente o martelo. O alívio encheu a sala. Lúcia, sem entender bem a magnitude do que estava acontecendo, agarrou-se ao braço de Vitor com um sorriso radiante. Ana, por sua vez, sentiu uma lágrima silenciosa rolar pelo seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, o peso do medo e da incerteza começou a diminuir. Naquela noite, de volta à mansão, Vitor organizou uma pequena comemoração. Clara, embora ainda um pouco reservada, começou a aceitar a mudança na casa. Ele preparou um jantar especial e, pela primeira vez, todos se sentaram à mesa em família. "Isso é só o começo", disse Victor, olhando para Ana e Lúcia com um sorriso. "Há muito mais que quero fazer, mas o importante é que estamos juntos agora." Ana, sem conseguir se conter, respondeu com um simples, mas significativo: "Obrigado. Por todo." Vitor, que nunca se considerou uma figura paterna, sentiu um calor que não conseguia explicar. Naquele momento, ele entendeu que havia transformado não só a vida de Ana e Lúcia, mas também a sua. Um ano depois daquela noite em que Ana irrompeu na cozinha da mansão, a paisagem mudou completamente. Onde antes reinavam o silêncio e a solidão, agora havia risos, vozes e passos rápidos enchendo os corredores. A transformação não atingiu apenas Ana e Lúcia, mas também Victor e tudo o que outrora representou a sua vida. Naquela manhã, os três estavam em frente a um prédio novo, recém-inaugurado. Uma grande placa na entrada dizia: "Centro de Apoio Beatriz Martim", em homenagem à mãe de Ana e Lúcia. Era um abrigo para crianças de rua, projeto que Victor promoveu com a ajuda de Helena e outros colaboradores que aderiram à causa. O prédio era moderno e acolhedor, cheio de cores e espaços pensados para que as crianças se sentissem seguras e valorizadas. "Você está pronto?" Victor perguntou a Ana, enquanto observavam a agitação das crianças entrando no local pela primeira vez. Ana assentiu, seus olhos brilhando com determinação. "Sim, isso é o que ela gostaria", respondeu ele, referindo-se à mãe. Victor sorriu. Foi um ano de mudanças, sacrifícios e aprendizados. Ele havia perdido alguns parceiros e amizades superficiais, mas ganhou algo muito mais valioso: uma família e um propósito que dava sentido à sua vida. Dentro do centro, Lúcia corria ao lado de outras crianças. Sua energia e entusiasmo iluminavam o local. Ele havia recuperado totalmente a saúde e, com o apoio de Victor, começou a frequentar a escola. Sua risada ressoou como um lembrete do que era possível quando alguém ousava mudar. Victor pegou o microfone na cerimônia de abertura. Embora não fosse um homem habituado a falar em público, as palavras fluíam naturalmente. "Há um ano, minha vida era muito diferente." Ele acreditava que o sucesso era medido em números, em propriedades, no poder das nossas decisões. Mas duas garotas me mostraram que eu estava errado. O verdadeiro sucesso está naquilo que fazemos pelos outros, na forma como usamos os nossos recursos
para transformar vidas. Uma salva de palmas encheu o local e Victor olhou para Ana e Lúcia, que o observavam do canto. Aquele momento, para ele, foi o encerramento de um capítulo e o início de outro. No final do dia, quando a luz do sol começou a desaparecer, os três sentaram-se num banco do jardim central. Lúcia, cansada mas feliz, aninhou-se em Victor, que colocou um braço protetor sobre ela. Ana, olhando para o horizonte, sentiu pela primeira vez que estavam verdadeiramente seguros, não só fisicamente, mas emocionalmente. Obrigada, Victor, Ana murmurou, quebrando o silêncio. Victor olhou para ela e acenou com a cabeça, sua voz calorosa e sincera. Obrigado por me mostrar o que realmente importa. O futuro ainda era incerto, mas eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos. Ana, Lúcia e Victor, unidos por um vínculo inesperado, encontraram na sua união não só um lar, mas também a força para mudar o mundo, um passo de cada vez. A história ensina-nos que, por vezes, as mais pequenas decisões podem ter um impacto profundo na vida dos outros, e que a verdadeira mudança começa quando ousamos olhar para além de nós próprios. O que você teria feito no lugar de Victor? Você teria corrido o risco de romper com um familiar para ajudar alguém necessitado, ou teria preferido manter sua vida intacta? Reflita sobre isso, porque nossas escolhas definem quem realmente somos. Clique no vídeo que aparece na tela para continuar esta inspiradora jornada de autodescoberta e aprender como pequenas ações podem transformar o mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que convidam você a pensar, refletir e agir. Vejo você no próximo vídeo.